livros pra você. Editorial Vento Sul, levando vida pra você. Pânico na Areia é o nome do livro que está aqui já em mãos da Gabriela. Esse livro eu gosto muito dele também. É um livro bem forte, como A Injustiça da Parte de Deus. E esse livro eu li ele em 3 dias. Porque eu comecei a ler e não conseguia mais parar de ler ele. E eu assim indiquei para muitas pessoas. Eu acho maravilhoso esse livro. Ele revela muita coisa assim que a gente faz, que a gente pensa que é certo. E geralmente a gente está manipulando, né? Porque aqui fala, para quem não sabe, sobre Jezabel, né? O espírito de Jezabel. Então, eu ia no livro, li o livro, ia na Bíblia, em 1 Reis, ali, que fala sobre Acabe e Jezabel. E eu pude, assim, o Senhor revelou várias situações dentro do casamento, assim, que a gente sempre quer dar uma manipulada na situação, né? A gente sempre acha que está fazendo, sempre com aquela lei, a lei do bem, né? Acha que está fazendo porque é bom, mas aí o Senhor pôde revelar assim, várias situações nesse livro sobre o pânico na areia. E participei também de um discipulado de mulheres em cima desse livro. E foi tremendo, assim. Foi maravilhoso que o Senhor fez todas as ministrações, assim. Sempre tinha algo... Bom, saía com dor de cabeça dela. Esse livro, O Pânico na Areia, claro que a gente sabe que é esse espírito de manipulação e também é uma coisa que é importante a gente dizer. Geralmente, ele atua da submissão para a autoridade, né? A submissão tenta fazer a vez, né, de como é que ela vai ficar mais agradável para ela, fazendo com que a autoridade decida em seu favor ou de acordo com os seus interesses. Então, esse é o espírito que trabalha, mas não é, ele está figurado na pessoa da esposa de Acabe, que era Jezabel, né? Mas não quer dizer que ele atue só em mulheres, ele atua tanto em homens como em mulheres. Então, a gente também, nós homens, às vezes estamos numa posição, a gente sempre vai ter uma liderança, certo? Então, o chefe no trabalho, a liderança na igreja, a liderança política, e a gente que tem aí, né, hoje na estrutura física que nós temos também, né, de governo, e a gente sempre tenta fazer o quê? Falar para a autoridade no intuito de ajudar ela. Não, mas eu quero ajudar, né, Gabriela? Sim. A gente quer ajudar. Não, mas eu vou ajudar a minha autoridade lá, eu vou dar uma dica, né, de como poderia ser melhor. Mas, na verdade, quando a gente vai lá analisar bem, é de acordo com os nossos interesses e convicções. Não necessariamente seja melhor para a autoridade ou para quem ele está decidindo aquela situação. E é por isso que a gente fala muito desse espírito que, onde há submissão e autoridade, geralmente está lá tentando atuar e fazer com que a autoridade venha a ser manipulada ou, muitas vezes, não fazer com que ela sinta a unção de Deus para decidir as coisas, e sim decidem de acordo com o interesse da pessoa que está ali na submissão. Sim. A partir do momento que eu comecei a ler, assim, o Senhor veio trazendo várias situações, assim, que a gente sempre quer dar uma manipulada para que a situação fique do nosso agrado, né, do ser humano. Eu pude começar a orar também para rejeitar esse espírito, porque a partir do momento que tu não sabe que tu tem esse espírito, tu acaba que tu não se lembra de orar para rejeitar esses espíritos. E esse espírito, ele age muito forte, assim, na vida das pessoas, né? Porque ele é muito minucioso. Então, ele é muito, assim, argiloso, né? A gente não percebe muitas vezes, né? A gente acaba sempre caindo na lei do bem. Eu estou dando uma manipuladinha para fazer o bem. E às vezes tu tá com um baita de um demônio, né, na tua vida, que esse espírito, ele é bem forte, ele age bastante nas mulheres, tanto que o discipulado era para as mulheres, né? Naquela situação que eu participei. E eu também, assim, eu indico bastante esse livro. Eu indiquei para um monte de irmãos, porque é muito bom,
É tremendo a obra que o Senhor faz através desse material, o Pânico na Areia. E geralmente atua muito nas mulheres, porque as mulheres geralmente entram nessa função, nesse encargo, nessa posição de submissão, né? Que a gente tem hoje na estrutura familiar, né? Que tem uma estrutura aí já determinada por Deus, o que não faz da mulher inferior de jeito ou maneira, mas ela está em submissão geralmente ao marido, ou seja, em cooperação à missão que o Senhor deu para o varão, né? Desde a criação do homem e da mulher. Está lá esta posição para cada um. E o Senhor diz que fez, né, a Eva da costela de Adão, ou seja, do lado de Adão. Então ele não fez lá de um osso, uma vértebra, podia ter feito da vértebra da coluna, fez da costela. Né? Então, porque Deus é Deus, né? Então está aí o porquê. E Deus considera tanto Eva como Adão, e todos nós, depois descendentes dele, como filhos. E hoje nós temos a possibilidade de sermos filhos de Deus através da irmandade que nós recebemos por confessar a Jesus como nosso Salvador e Senhor de nossas vidas. Olha que possibilidade maravilhosa que nós temos hoje, hein? Então, e esse espírito aqui, mas vou ir um pouquinho mais a fundo, assim, Gabriela. Qual foi o tema, assim, o tema, claro, está aqui o espírito de Jezabel, mas o que tu sentiu, assim, quando estava lá ministrando para as mulheres, que foi assim um assunto mais pegado, se tu lembra, assim, para compartilhar com a gente? Porque às vezes pode ser assim, o mais pegado é a relação marido-mulher mesmo. Não, o mais pegado é realmente a questão do trabalho, ou esse espírito que acaba entrando aí, que a gente tenta manipular, porque entra primeiro uma rejeição, dizendo que a mulher não pode fazer as mesmas coisas que o homem, e hoje está um movimento todo feminista da questão de igualdade, que está disfarçada em um espírito de manipulação, né? Que eu acredito que assim seja, de rebelião e manipulação, porque a mulher não quer, ou seja, ela não aceita a posição de ser colaboradora, geralmente, né? Dessa estrutura que foi criada por Deus, há uma rebeldia que hoje algumas mulheres sentem-se inferiorizadas por isso. Então, se é que tu pode compartilhar com a gente, se tu lembra para compartilhar com a gente alguma coisa aí. Assim, a primeira coisa é no casamento. Casamento. É a parte... É o dodói. É o dodói das famílias, né? E eu vejo, assim, que esse espírito, assim, pelos testemunhos das irmãs, é dentro de casa mesmo. É marido e mulher. Ele age muito forte nessa área. E filhos. Filhos também. Que os filhos também gostam muito desse espírito de manipulação com os pais. Tanto que eu consegui também identificar porque eu identifiquei em mim, porque esse livro, primeiramente, ele fala ali na frente, né? Antes de identificar nos outros, identifique em si. Então, a primeira coisa que eu fiz foi identificar em mim, né? Mas claro que quando tu abre o leque, né, de conhecimento sobre tal material, tu vai começar a identificar em situações dentro da tua casa, teu marido, tua filha. Então, esse espírito agia bastante também, assim, filho, marido, esposa. Tem umas frases que eu acho o máximo, assim, que dá em casa, né? Eu já ouvi, tipo, por exemplo, assim... do filho para a mãe, né? No caso, eu tenho um filho lá em casa e aí ele fala assim para a mãe: mãe, bem que seria bem legal assim tu fazer uma pipoca para gente. Ele não está nem pedindo, né? Então assim, seria legal se tu fizesse, manipulando ali, a gente vai falar, mas faz assim, não que eu queira. Então ele fica lá disfarçando um sentimento, um interesse dele, né? Botando naquilo lá. É muito interessante isso, né? Estou aqui. E a mesma coisa nós, né? A gente diz assim, como seria bom agora se tivesse um cafezinho, né? Em casa para nós tomar agora. Aí, mas quem poderia fazer esse cafezinho? Aí tu tá ali, só tem tu e a esposa em casa, né? Ou vice-versa, né? Então a gente vê que os espíritos de manipulação estão ali e a gente pensa que, mas isso não é normal? Não é normal, irmão. O normal seria você ser humilde e pedir, né? Olha, eu gostaria muito, esposa, que você pudesse fazer um café para a gente. Mas aí você fica com medo da rejeição,
Que a esposa diga, ah, não. Aí você, nossa, eu não quis, né? Aí bate aquela rejeição toda, aquele complexo, e aí você vai se sentir rejeitado, e assim vai um trabalhar tremendo daí. Como a gente teme esses problemas, o que a gente faz? A gente vai lá e se associa com o espírito da Jezabel, né? Para poder fazer as situações acontecerem dessa forma, sem sentir sem ter a possibilidade de sentir o peso do espírito da rejeição, né? Então, é realmente um espírito malandro esse espírito da Jezabel, que vai atuando nos lares também, né, Gabriela? Atua em todas as áreas, né? No serviço também. Muitas vezes, assim, a gente que está no comércio, que tem empresa, sempre tem alguém com esse espírito querendo tirar alguma vantagem, manipular uma situação para ter vantagem sobre tal coisa. E então, assim, ele age minuciosamente em todas as áreas. Por isso que é interessante a gente venha a meditar no Pânico na Areia, para desmascarar, né, de vez esse espírito. Tá aí a dica, então, da Gabriela com respeito ao livro Pânico na Areia. Editora Vento Sul, o melhor de Deus pra você. Editora Vento Sul, levando vida pra você.